E hoje, na nossa aula de História, iremos ver o capítulo 2 e vamos conhecer aí sobre o uso do calendário. No capítulo 1, nós vimos sobre o relógio e o tempo, né? A necessidade de organizar e dividir o tempo para a realização das atividades do dia a dia. O surgimento dos primeiros relógios e os tipos de relógio, não é? Agora nós vamos ver no capítulo 2 sobre o calendário. Então, ao longo da história, o ser humano criou diversos tipos de calendários. Nós vamos conhecer alguns agora. Então, qual é o intuito deste capítulo? Apresentar calendários diferentes, adotados em sociedades e tradições culturais. Além do calendário que é utilizado no Ocidente, conhecido também como cristão ou gregoriano, são apresentadas outras modalidades de calendários aos alunos. Vamos conhecer também a maneira como os povos ágrafos, como grupos indígenas e alguns povos africanos, lidam aí com a passagem do tempo, como é que eles registram a passagem do tempo, tá certo? Vamos ver alguns calendários. Você seria capaz de viver sem marcar o tempo? E aí? Você seria capaz de viver sem saber os dias? Que dia é hoje? Que horas são? Sem ter uma organização do tempo? Nós, humanos, temos uma grande necessidade de marcar o tempo. De maneira geral, podemos dizer que um calendário consiste em quê? Em um conjunto de unidades de tempo. Que unidades são essas? Dias, meses, estações e ano. Então, o que seria o calendário? Conjunto de unidades de medida, não é? Dias, meses, estações, ano, etc. Organizadas com o propósito de medir e registrar eventos ao longo de grandes períodos. Na atualidade, existem aproximadamente 40 calendários em uso no mundo, que podem ser classificados em 3 tipos. Temos os calendários solares, que são baseados no movimento da Terra em torno do Sol. Temos os calendários lunares, que são baseados no movimento da Lua. E temos os calendários lunisolares, que estão relacionados com o movimento da Terra em torno do Sol e o movimento da Lua em torno da Terra. Vejam, calendários lunisolares. E esse texto você encontra disponível aí no site www.observatório.ufmg.br. Foi acessado dia 3 de fevereiro de 2019, tá certo? Então, você pode abrir o site e conferir. E aqui temos algumas perguntinhas. O texto pergunta se você seria capaz de viver sem marcar o tempo. Como você responderia essa pergunta? Será que seria difícil viver sem saber que dia é hoje, que horas são, passar o dia todinho sem saber do horário, mesmo vendo o tempo passar? Com suas palavras, explique o que é um calendário, né? Comente aí no grupo o que seria um calendário. Segundo o texto, quantos calendários existem hoje em dia? Nós vimos quantos são. E como eles podem ser classificados? Última perguntinha. Se você pudesse inventar um calendário, como ele seria? Ele contaria com festas ou feriados? Use sua imaginação para responder essa questão. Então, na aula online, nós vamos ver essas perguntinhas, tá? Página 20, a invenção do calendário. Então, você aprendeu que o relógio tornou-se uma invenção popular para medir a passagem do tempo. Ele é muito útil para quê? Para registrar pequenos intervalos de tempo, as horas e os minutos, medir os intervalos maiores de tempo, como dias, semanas e meses. Para atender à necessidade, o ser humano inventou o calendário. Tal como o relógio, o calendário, ele ajuda a nos situarmos no tempo. Com ele podemos recordar quando ações do passado aconteceram, ontem, semana passada, 2 anos, etc. Ou então nos programarmos para atividades do futuro, como meses de férias que vão chegar, uma viagem para o ano que vem, etc.
Os seres humanos, desde o surgimento da nossa espécie, já observaram a natureza e sentiam essa necessidade, né, de marcar o tempo, a passagem. Então, os povos que vivem na Mesopotâmia, no Egito, criaram aí há muito tempo, eles desenvolveram maneiras de marcar a chegada das estações do ano. Como? Observando a movimentação da Lua, os movimentos do Sol e de outros elementos do espaço. Então, por meio dessa observação cuidadosa, né, eles criaram as primeiras formas de calendário da história. Ao longo dos séculos, muitos calendários foram surgindo entre as diferentes sociedades. Vamos, né, conhecer agora alguns deles. Temos aí o calendário egípcio. Por meio de cálculos bem precisos, os egípcios dividiram seu calendário em um ano, em 35 dias e 6 horas. Então, o calendário dele é como o nosso, né? Então, para isso, a referência para fazer esse calendário foi a estrela Sirius, a mais brilhante do céu. Como dependiam muito da agricultura, então os egípcios dividiram o ano em 3 estações de 4 meses: cheia, semeadura e colheita. Dessa forma, o calendário marcaria os diferentes estágios da população, da produção agrícola. E aí você vê, né, o calendário com a divisão do tempo aí dos egípcios, tá certo? Na página 21, temos aí o calendário judaico e o calendário chinês. Embora o calendário hebraico seja muito antigo, existem poucas informações sobre suas origens. Sabemos que o calendário ele é lunar, ocupa um registro mais regular do tempo e começou aí cerca de 1000 anos antes de Cristo. Então, de acordo com o cálculo religioso judaico, o mundo foi criado no dia 7 de outubro de 3761 antes do nascimento de Cristo. Calendário chinês, ele é um lunisolar. O tempo é contado por 12 ciclos de ano. Cada ano recebe o nome de um animal, né, como rato, boi, tigre, dragão, serpente, entre outros. E hoje em dia, os chineses usam o calendário dos animais principalmente para atividades religiosas e festividades, na verdade. Calendário maia. A cultura maia também deixou aí, existiu na América Central há muitos séculos, né, antes da chegada dos europeus, e aí contava com um duplo calendário. Veja, os maias tinham um duplo calendário. Eles tinham o solar, porque direcionava as atividades agrícolas de 365 dias, e tinha um religioso com 260 dias. Então, era diferente, né? E a cada 52 anos, o início dos dois calendários coincidiam, encerrando um grande ciclo. E então, né, o povo acreditava na possibilidade, né, de o mundo se renovar. Então, se a cada 52 anos os calendários coincidiam, né, então eles acreditavam que o mundo podia se renovar, né? E aqui você vê a imagem, é a pedra dos 4 glifos do calendário maia. O calendário romano tem aqui um calendário usado lá em Roma Antiga, era composto apenas de 10 meses, e com um século mais tarde, esse antigo modelo, ele foi substituído pelo calendário juliano. Então, os romanos criaram o calendário juliano para quê? Para reorganizar a contagem dos dias e do ano, adicionando 2 novos meses ao calendário, que no caso é o nosso. Adicionará janeiro e fevereiro. A palavra janeiro, do latim, é em homenagem ao deus Jano, e a palavra fevereiro, por sua vez, tem o nome escolhido em homenagem ao deus Febros. Então, fevereiro é homenagem ao deus Febros. E aí você tem um estátua do deus romano Jano, né? Suas 2 cabeças, aqui você vê na imagem, né? Olham para lados diferentes.
Uma mira no passado e a outra mira no futuro. Então, por essa razão, o primeiro calendário, né, o primeiro mês aí do calendário juliano passou a ser chamado de janeiro, uma vez que representa o fim de um ano e o início do outro, não é verdade? E aqui você vai responder a página 22 e a página 23 aí com uma cruzadinha. Não se esqueçam aí, né, de consultar, né, o capítulo para você ver as palavrinhas aqui da cruzadinha, tá certo?